Hoje é o primeiro domingo do mês. A gente trabalha um tema família. Olha só, pergunta aí se ele tem família. É difícil que não tenha família, né? Tem família ou não? Se não tem uma família física, material, tem uma família espiritual, né? Então, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Aí, às vezes, os meninos vão pensar assim, vamos falar de família, eu nem sou pai ainda, mas que bom que você está aqui também, porque um dia você será pai. Se não for pai fisicamente, será pai espiritual, e todos nós precisamos ser pai e mãe espiritual, né? Então, seja muito bem-vindo. Vou convidar você a pegar a sua Bíblia. Quem que trouxe a Bíblia aí, levanta a sua Bíblia aí, quero ver. Olha aí, os quantos trouxeram. Então, pega aí o Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Marcos 5, versículos de 21 a 43. Tá quente aí? A gente vai ligar o ar-condicionado aí. Estamos com Marcos 5. É de terça-feira. Esse evangelho que nós vamos partilhar agora foi da última terça-feira, dia 30. Você lembra qual que foi? Quem que medita o evangelho aí todo dia? Então, é esse evangelho, Marcos 5, versículo 21. Então, Jesus tinha acabado de fazer uma cura lá naquele processo, né? Que tinha uma legião de espíritos nele. E eles falaram assim, manda nós para os porcos, né? E Jesus mandou ele para os porcos. Aí Jesus passou para outra margem do mar, né? E olha só o que aconteceu. Tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar, quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e à sua vista lançou-se-lhe aos pés, rogando-lhe com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem, impõe-lhe as mãos para que se salve e viva. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo mesma: se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força, e voltando-se para o povo perguntou: quem tocou minhas vestes? E responderam-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te comprime e perguntas: quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Olha, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio lançar-se-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, anunciando: tua filha morreu, para que ainda incomodas o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações. Ele entrou e disse-lhes: por que todo esse barulho e esses choros? A menina não morreu, ela está dormindo. Mas riam-se dele. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que levava consigo, e entrou onde a menina estava deitada. Segurou a mão da menina e disse-lhe:
Talita cum, que quer dizer, menina, ordena-te, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar, pois contava 12 anos. Eles ficaram assombrados. Ordenou-lhe severamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos aqui, você já tinha ouvido esse evangelho? Já? Então, nós vemos aqui nesse evangelho esse pai. A fé desse pai que sai da sua casa, que sai, ele era o chefe da sinagoga, ainda não existia, né? Jesus estava fundando a igreja católica, mas Jairo já era um dos chefes da sinagoga lá. E ele ouviu falar de Jesus como essa mulher que passava por todo esse tempo, com esse fluxo de sangue. E naquele tempo era considerada a pessoa impura. Estava assim porque ela merecia estar, era impura mesmo, né? Não podia chegar perto das outras pessoas. Ela tinha que ficar na sua casa, escondida, fechada, como os leprosos, né? Que tem no Evangelho também. Então essa mulher considerada impura estava lá, escondida. Mas aí, o que aconteceu? Ela ouviu falar de Jesus e Jesus estaria passando por ali. Mas esse pai que saiu de sua casa também ouviu falar de Jesus e foi ao encontro do Senhor. Você imagine você sendo o pai de uma menina que está lá morrendo, está mal mesmo, está de cama. Você vai, já não adiantou médico, mas vai à procura do próprio Jesus. Ouviu falar de Jesus. Essa senhora ouviu falar de muitos médicos, foi atrás de muitos médicos, gastou tudo que tinha, que diz a palavra, ficava somente pior, só piorava a sua doença, né? Aí ela ouviu falar de Jesus. Olha só que interessante, a gente vê aqui, né? A fé desse pai, a fé dessa mulher, que ouviram falar de Jesus. Mas para eu ir atrás de Jesus, eu tenho que ter ouvido falar, como está aqui na palavra, ouvido falar de Jesus. Isso aqui eu tenho ouvido falar de Jesus. Eu já pai de família, esposo, eu ainda jovem, ainda estou na minha juventude, na minha adolescência, tenho ouvido falar de Jesus? O que eu tenho ouvido falar de Jesus? O que eu tenho procurado ouvir de Jesus? Como eu tenho vivido meus momentos de oração? Tenho conseguido rezar o terço lá em casa? Tenho rezado o terço em família? Minhas devoções como que estão? Tenho ouvido falar de Jesus ou não? Se eu não tenho nem ouvido falar de Jesus, como que numa hora dessa, num desespero desse de um pai que quer salvar sua filha, vai procurar Jesus se nem ouvia falar de Jesus? Se nós lá em casa nem procuramos falar de Jesus, como que eu vou procurar esse Jesus? E olha só, Jesus está lá no meio daquela multidão, atende o chamado de Jairo, está indo para a casa de Jairo, e a multidão aumenta ao redor de Jesus, porque todo mundo queria ver Jesus. Todo mundo queria ver. É como se estivesse passando, né? Um simples exemplo. Estivesse passando o circo, você queria ver o leão no circo. Tinha curiosidade. E eles queriam ver Jesus, porque Jesus andava fazendo muitos milagres. Inclusive lá do outro lado do mar ele tinha curado aquele possesso que vivia nos cemitérios, ninguém conseguia acalmar o rapaz. E mandou os espíritos tudo para os porcos. E o povo queria matar Jesus, porque acabou com a criação de porcos deles, que se jogaram ao mar. Então todo mundo queria ver Jesus. E de repente, do nada, Jesus diz assim para eles: alguém me tocou. Mas os discípulos, coitadinhos, nós, pensaram assim e falaram para Jesus: mas Jesus, no meio de toda essa multidão, o senhor está dizendo que alguém lhe tocou? Todo mundo lhe tocou, quem passou pelo senhor tocou. Mas Jesus não queria dizer que alguém me tocou. Jesus queria falar daquela força que saiu dele pela fé, tamanha fé da pessoa. Mas nós somos assim, nós também não entendemos. Aí Jesus, não, vocês não estão entendendo, o pessoal da Bíblia, vocês não estão entendendo. Alguém me tocou com fé, alguém me tocou, que isso é uma força dentro de mim. Ele olha para aquela senhora e ela conta a verdade para Jesus. Que Jesus diz para ela: tua fé te salvou.
seja liberta. Aí Jairo lá naquela aflição, esperando até Jesus curar essa mulher, e esse pai naquela aflição, você pensa bem, já no meio do caminho, que ele está indo para curar a filha dele, chega uma abençoada ali e diz, né, tocou em Jesus, Jesus para, quer mudar tudo, já curou ela, e ele aqui desespero, aí chega alguém e diz assim, tua filha já morreu, Jairo, para de incomodar o senhor, para que incomodar o mestre, para com isso. Mas Jesus logo diz para Jairo assim, calma, pai, calma, tenha fé, acredite, e Jesus vai até lá. Talvez, pai, sua família, você acha que não tem mais solução. Talvez essa filha que estão dizendo que está morta lá, é o seu casamento, ou são todos os seus filhos, não é apenas uma filha. Ou talvez aquele filho que você acha que não tem mais jeito, já caiu, já foi. Ou talvez ache isso de você. Mas Jesus vai até a casa. Vai até a casa de Jairo. E Jesus não leva uma multidão com ele para mostrar. Olha só. Venham todos, que agora eu vou fazer um milagre, essa menina vai levantar, vejam aqui, vocês vão ver. Isso é notícia para todos os jornais. Não, Jesus escolheu quem? Seus amigos de oração, Pedro, Tiago e João. Será que eu seria um João desse para ir junto com Jesus? Jesus escolhe os 3 amigos dele de oração, os 3 que ele levou lá para o monte, lá na transfiguração, os 3 que ele levou lá para quando ele ia suar sangue. Ele estava lá sabendo que tudo que ia acontecer com ele. Ele levou os 3 amigos de oração e mais os pais da menina. E sobe até o quarto da filha. E chega lá e diz o quê? Menina, levanta-se, Talita cumi. Jesus só dá essa ordem. Mas aqui nesse evangelho nós vemos o quê? Essa imagem do pai. Do pai que sai e vai buscar a cura para sua filha. Do pai que sai e tem essa fé e vai buscar essa cura, essa libertação para aquilo que estava acontecendo na sua casa. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho aqui sobre o papel do pai, a figura do pai, que hoje nós estamos passando por um momento na nossa sociedade que é uma dificuldade, porque muitos não querem ser pai, quer ter filhos, quer ter esposa, mas não quer assumir seu papel de pai. Então nós vamos trabalhar hoje um pouquinho sobre isso. Porque todos nós precisamos ter um pai. Mesmo que não seja aquele pai de sangue, mas eu preciso ter um pai espiritual. Talvez quem foi o seu pai, a imagem que você teve de homem, de pai, foi seu avô, foi seu tio, foi seu padrasto, foi seu padrinho. Mas todos nós precisamos ter um pai espiritual. E todos nós também vamos precisar ser um pai. Tanto é que até nas ordens beneditinas, né, os mosteiros, tem lá no mosteiro o abade, que é chamado, né, o abade que representa o pai, e tem o prior, chamado prior, que representa a mãe. Então aquele que dá a regra e depois o outro que acolhe. Ou seja, o abade bate e o prior assopra, né? É que nem pai bate e a mãe assopra, né? E assim é família. Então, até no mosteiro, onde vai morar lá para ser um monge, tem a imagem do pai, do abade, e a imagem da mãe, que é o prior. Então, a missão de pai e mãe são criação de Deus. Não é algo inventado, não é algo cultural, não. É criação de Deus. E olha, eu peguei aqui alguns pontos que não é inventado da minha cabeça, não saiu da minha pessoa, de uma pregação do padre Paulo Ricardo, onde ele trabalha sobre o livro do padre Antônio Vergotti. Não sei se vocês conheceram. Esse padre Antônio Vergotti, ele era um padre francês, psicólogo também, além de padre. Então o nome do livro é Atravessa as Várias Culturas. Daí ele vai explicar nesse livro que em todas as culturas existe uma figura de pai e mãe. E
Qual que é a figura da mãe? Para a gente poder entender e entrar na imagem de pai hoje aqui, desse pai, desse Jairo. A mãe, que é a figura marcada pela acolhida. A mãe acolhe. A mãe é aquela disponibilidade afetiva, né? Está sempre de braços abertos para acolher. É o amor incondicional. Ama o filho, não importa o que o filho faz. A mãe ama o filho, a mãe acolhe. Essa é a figura da mãe, né? É ou não é, mães? Sim? E o pai, Padre Vergotti, então, nessa pesquisa que ele fez para escrever esse livro, ele descobriu que a figura do pai está necessariamente ligada à lei. É uma figura de lei, é um limite. O que é a lei? A lei nos dá um limite, né? Existe a lei que eu não posso dirigir sem carteira de motorista, existe a lei que eu não posso andar mais que tantos quilômetros por hora com o meu carro, existe a lei que eu não posso sair por aí matando alguém, né? Existem várias leis. Então o pai é essa figura da lei, é o limite, quem vai dar o limite. E para a gente entender, a mãe e a criança vivem uma unidade. Deus fez a natureza da mãe para estar unida à criança. A mãe segura a criança no útero, né? Acontece a gravidez, está ali no útero. A mãe acolhe as crianças no braço, os braços para amamentar. A mãe segura em casa essa criança, cuida. E o pai põe um limite entre a criança e a mãe, mas sem quebrar a ligação. Então o pai não vem como um atrapalho. Não vem como um atrapalho. O pai vem colocar um limite. Por quê? É aquela velha história que a gente já falou aqui também. Menina nasce pronta, nasce menina. A gente vê as menininhas, hoje está difícil de ver, mas quando eu vejo, eu admiro tanto. Essa semana ainda vi uma menininha brincando com uma bonequinha, fazendo naninha, fazendo dormir. Hoje em dia a sociedade não quer mais nem que as crianças brinquem de boneca, porque não querem incentivar mais que tenha filhos. Hoje cada vez mais difícil, né, para o casal ter filhos. Aí entrando na cabeça assim que não pode ter tantos filhos. E isso já está na nossa sociedade, isso, né, contaminado, isso. Essa menina nasce pronta para ser mãe, para cuidar. A menininha pega a bonequinha, cuida, dá mamar, troca, né, brinca que fez xixi, fez cocô, troca a bonequinha, limpa. E o menino? O menino também nasceu da mãe, ficou 9 meses ali, 8 como João Mulher, e ficou 9 meses dentro da mãe, nasceu, é amamentado pela mãe, cuidado pela mãe, o pai sai trabalhar, a mãe ficou lá esse tempo todo, licença maternidade, cuidando da criança, depois cuida, né, como o pai precisa ensinar esse menino a ser homem, porque ele já conviveu todo esse tempo com mãe, ele precisa ter a figura do pai. Então, o pai põe um limite entre a criança e a mãe sem quebrar a ligação. E não é por ciúme, mas é barreira para o bem da própria criança. É quebrar essa barreira para o bem da própria criança, tá? Então, o pai nunca entra para separar. Sempre o papel de limite para que os filhos cresçam de forma saudável. E é preciso esse tempero, o papel da mãe e o papel do pai. Sem esse tempero, nós não vamos conseguir levar uma vida equilibrada. Nenhuma criança vai conseguir. Então é preciso dar esse tempero. Ter o papel da mãe, a mãe exercer seu papel de mãe e o pai exercer seu papel de pai. Atenção vocês que ainda não são pais. Uma grande oportunidade aí. Hoje, o que nós vemos na nossa sociedade? As mães entram numa rivalidade com o marido. Querem ganhar mais que o marido ganha, querem ter carreira profissional, querem um desempenho, um papel mais masculino do que feminino. E por isso a mãe acaba não tendo tempo para os filhos. É ou não é o que a gente tem visto hoje? A gente já é formado nas escolas para quê? Para fazer o melhor vestibular, para fazer a melhor faculdade, estuda. Quando você está chegando no ensino médio, o que as professoras dizem? Essa questão aqui cai na PUC. Essa questão aqui cai na UDESC. Essa questão aqui cai não sei o quê. Só preparando você para você ter uma carreira profissional. Não prepara você para ter uma família. Não prepara você para ser uma mãe e levar seus filhos para o céu.
não prepara você para ser um pai, ser um homem, ser um provedor e levar seus filhos para o céu, sua família para o céu. Eles preparam você para você ser uma mão de obra no mercado. Então não é. Se você lembrar aí tudo que, né, nós que já não estamos mais estudando, nós somos preparados só para isso. Tava até uma raiva de escutar aquelas professoras falando, né? Isso cai nem sei o que, isso é vestibular, você tem que estudar, você tem que estudar. Nós somos preparados para isso. Você é apenas uma mão de obra. Lá naquela empresa que você está há 20 anos, nossa, eu estou lá, eles me consideram. Considera o quê? Você vai morrer e vai encontrar outro lugar. Você é apenas um número lá. E seus filhos estão crescendo. E seus filhos vão ficando. Fica com a avó, fica com a empregada, fica com o vizinho, daqui a pouco você vai pegar sua filha nos braços do vizinho da esquina. Porque você, pai, não pegou sua filha no colo quando você podia pegar. Só se importou com a sua carreira profissional. E os filhos vão ficando. Então, os pais é algo que está em crise. Muitas vezes parece que os filhos têm duas mães, né? Uma com barba, outra sem barba, né? É o que a gente vê assim, porque os pais não querem ser pais. Então, o pai quer ser mãe, ele não quer ser a lei, não quer ser o limite. Deixa que ela resolva lá. A criança está desmontando a casa, a mãe está fritando os bifes, está acabando o gás, bateram na porta, chegando visita, o telefone tocando, e o pai está lá assistindo o jogo, porque hoje é o Flamengo que vai jogar com o Internacional. Não é assim? E o pai não pode se levantar do seu sofá, porque é o único vício que ele tem é o futebol. Ele não vai nem no bar jogar, porque eu só assisto o futebol, o único vício que ele tem. Mas não devia ter nem esse vício. Vício não é do bem. Nós vamos ter virtudes, não vícios. E eu escuto isso na minha família. Eu não tenho nenhum vício. Deixa que assista futebol. Os morros assistindo futebol, então. Vai pro inferno com teu futebol. E deixa o tempo passar, não busca as coisas de Deus. Não tem ouvido falar de Jesus, como Jair ouviu falar de Jesus e foi atrás de Jesus, mas fique com o seu celular. Fique com o seu futebol. Fique com as suas redes sociais. Vai para o inferno com as suas redes sociais. E hoje nós estamos tendo essa crise. Tem um bispo que diz assim, não lembro o nome dele, mas era bispo auxiliar lá do Rio de Janeiro. Diz assim, parece que o problema hoje da sociedade é a falta de alfaiate. É a falta de ter calças. De homens que usem calças. Que seja homem de verdade. Nós estamos tendo uma sociedade levada pelas mulheres. Elas têm que trabalhar, educar os filhos, cuidar da casa. Então nós estamos tendo essa dificuldade de ser pai, ser homem. E atenção você que ainda não casou, hein? Que bom que você está aqui, preste bem atenção para isso. Para quando você começar a namorar, você já pensar nisso. Eu preciso ser homem, eu preciso ser pai. E os senhores, nós que já somos pais, também precisamos sempre rever isso. Então, o Padre Vergotti, nessa pesquisa dele para escrever esse livro, ele descobriu que leva um certo tempo para o filho reconhecer com gratidão o papel de pai. Por isso que é um papel ingrato. É difícil você chegar lá, a casa está caindo, as crianças estão desmanchando a casa, e o pai chegar lá e dizer assim, acabou. Você precisa ter autoridade para isso, né? É difícil, o pai não quer ter isso, os homens hoje não querem ter isso. O homem hoje quer trabalhar mal, chegar e pegar seu celular e ficar sentado no sofá, assistir sua novela, cuidar das suas redes, ver quem escreveu para você. Não tá nem aí, você acha que sua mulher é uma empregada, ou você acha que você mora num hotel 5 estrelas, e tudo parece limpo, passado para você vestir, sua cama está arrumada, cheirosa, você não precisa ajudar em nada. Tem algumas vezes lá em casa que a Josi lembra nós lá assim, vocês não estão num hotel, a gente corre já ajudar, lavar louça, enxugar louça, lá você não te pega, né? E é bom, é preciso lembrar isso, você não mora num hotel. E outra, não existe nenhum hotel gratuito também. Então, todo mundo reclama que quer ter um pai, mas ao mesmo tempo todo mundo quer ser livre do pai. É uma ambiguidade isso, né? E a ambiguidade confunde nossas cabeças. Todo mundo quer ter pai, mas ao mesmo tempo não quer escutar do pai, o limite, a lei, né?
Então, pai, você precisa assumir esse papel de lei, de limite. Você precisa assumir esse papel. Mesmo filho de mãe solteira, alguém, né, na família, alguém masculino, precisa assumir esse papel na vida da criança. Seja um pai, um avô, um padrasto, um padrinho, precisa pôr limites. O moleque, até aqui você vai, daqui você não passa. Precisa pôr esses limites. Alguém precisa pôr. Se a criança só tem mãe, alguém na família precisa assumir esse papel do pai e pôr limites. E se não pôr limite da criança, a sociedade vai pôr limites. Olha, aqui em Campos Novos, que abriu há poucos anos a penitenciária, está lotada. Ali eles põem limites. Está lotada a nossa penitenciária aqui em Campos Novos. Alguém já foi lá? Eu só fui um dia buscar uma senhora lá. A tristeza que é aquela fila de pai e mãe para visitar os filhos lá. Está lotada. Então, se você não pôr limite no seu filho, a sociedade vai pôr, a polícia vai pôr. As leis do nosso governo vão pôr limites no seu filho. Então, seja você, pai, coloque limite nos seus filhos. Você precisa ser a lei. E olha só, para o pai ser lei, ser limite, para ser um pai verdadeiro, para ter autoridade, precisa ter uma virtude fundamental. O que é virtude? Contrário do vício. O que é? Bons hábitos, né? E vícios é maus hábitos, né? Qual que é a virtude fundamental? A magnanimidade. Nossa, já ouviram isso? Magnanimidade. O que quer dizer isso? Ter a alma grande. Alma grande. O pai não pode ser pusilânime. Olha só, estudei, gente. Pusilânime. O que é pusilânime? Alma pequena. O pai tem que ser alma grande, não pode ser alma pequena. O que quer dizer isso? Vamos lá. O pai não é a pessoa, aquele detalhista, perfeccionista, aquele picuinha, chatinho em pequenos detalhes. Esse é o papel da mãe. Esse é o papel da mãe. Detalhezinhos, leizinhas é com a mãe. O pai é a lei. O pai é o limite. Tá? Então, o pai precisa ser magnânimo, né? Alma grande. Deve se preocupar com os defeitos grandes, né? Então, mande pouco, pai, mande pouco, dê poucas ordens. E as ordens que você dá tem que ser muito importante para os seus filhos. Não pode encher a vida dos seus filhos de regrinhas e cobrar o tempo inteiro. Esse é o papel do pai, tá? Não pode. Cobranças, as pequenas regrinhas desgastam a sua autoridade de pai. Isso é a vida do dia a dia da mãe. Esse é o dia a dia da mãe, né? Ela que é responsável por essas pequenas regrinhas. Limpa os pés, moleque! Não entra aqui de chinelo! Ó, passei pano agora aqui! Escova teus dentes, penteia esse cabelo todo dia! Tem que estar avisando para escovar os dentes, e não escova os dentes, menino! Esse é o papel da mãe, entendeu? Tira o boné! O pai não. E é por isso que a autoridade da mãe se desgasta. Porque a mãe está toda hora. Ó, senta direito na cadeira, aprende, vamos rezar direito, vamos rezar. A mãe está sempre dando essas regrinhas pequenas em casa. Aí desgasta a autoridade da mãe. Daí quando a mãe quer mandar algo importante, o que a mãe faz? A mãe fazia muito lá em casa isso. Eu vou falar pro teu pai. Acabou. Falou, mexeu com o pai. Tem. Mas para acontecer isso, o pai precisa ter autoridade. E é aqui que a mãe não quer, né? A mãe não quer usar o pai como bicho papão para a criança, né? Assustar a criança com o nome do pai, né? Mas é uma realidade no mundo inteiro. Nessa pesquisa que o padre fez aqui, é no mundo inteiro isso. As mães precisam usar o nome do pai para poder ter esse respeito com a criança. Ou seja, a autoridade da mãe provém do pai. Então, se não estiverem unidos, casal que só dorme na mesma cama, mas não consegue nem conversar, nem se entender sobre a educação dos filhos, o que vocês estão fazendo? Se Deus deu
esses tesouros, nossos filhos para nós. Nós precisamos o quê? Devolver para Deus, ou seja, que os nossos filhos levar eles para o céu. Esse é o ponto-chave. Nós não precisamos devolver advogados, médicos, engenheiros para Deus. Não! Eu preciso dar o céu para o meu filho. E como que eu vou desejar o céu para o meu filho se eu não vivo o céu lá em casa? Se eu não busco, eu não tenho ouvido falar de Jesus? Ou eu sou tão ligado nas redes sociais, como Jesus pegou Pedro, Tiago e João, só vocês vão subir comigo no quarto da menina lá. Mas o pai e a mãe dela veio junto. Vamos lá curar essa menina. Mas quem que você tem levado para o quarto de cima? Você tem dado satisfação para tanta gente que não precisa. Jesus só levou esses 3 amigos de oração. Mas quem que você tem levado para sua casa? Para quem que você tem dado tanta satisfação da sua vida? E eu tenho uma clica com rede social, que eu sempre tenho que estar falando de rede social, porque a gente tem rede social para a gente poder evangelizar, a gente poder vender lá na empresa que a gente tem, mas pessoas que colocam detalhes da sua vida ali, mas que na vida pessoal não vive isso, não vive o papel de mãe, não vive o papel de pai, mas tudo está nas redes sociais, tudo está ali. O que fez, o que deixou de fazer, como é que penteou o cabelo, como é que cortou o cabelo, o que seus filhos estão fazendo. Gente, para que você der satisfação com o Instagram? O que ele ajuda a salvar a tua família? No que ele ajuda a levar a tua família para o céu? Esse maldito Instagram, ou esse Facebook, que já ninguém mais acessa o Facebook. O que ele ajuda a levar a tua família para o céu? E você está ali postando tudo. Nós tivemos essa semana que passou alguns dias viajando, e a gente vê o que? As pessoas não atravessar a rua, as pessoas fazendo selfie, marcando que está passando aquele prédio bonito, está passando pela praia, está passando por não sei quem que está cantando naquele restaurante, e estou ali, estou me marcando os outros. É isso que vai levar você para o céu, pai, mãe, jovem. Nós não temos conseguido viver o papel que Deus nos deu, mas estou conseguindo transmitir para todo mundo, dando satisfação para todo mundo. Olha para dentro da sua casa. E olha só. Então em casa a autoridade da mãe provém do pai. É como se em casa a mãe fosse uma representante do pai. Se o pai é a lei, a mãe está ali representando o pai até o pai chegar. E a criança precisa entender isso. Tanto é que eu, quando fui entrar para a escola, chegava lá, né? Na minha época era prézinho, né? Dizia, hoje é educação infantil, né? Aí eu não queria ficar no colégio. Não gostava, nossa, dava umas dor de barriga que nem eu estou hoje. Até antes de vir aqui eu estava no banheiro correndo. Porque o inimigo não quer que a gente fale de família, né? Então eu passei o dia hoje como um rei, sem entrou. Então assim, eu chegava lá na escola, eu não queria ficar, eu queria voltar para casa com a minha mãe. E era todo dia aquela lenga-lenga. Minha mãe ficava lá até as 4 da tarde, o professor Adãozinho se acostumava. Ela vai entreter ele com o lanche, eu comia o lanche, mas ele não entregava, não. Ficava lá, né, resistente. Aí chegou um dia, meu pai disse assim: hoje eu vou levar ele para a escola. Tem esse trauma até hoje. Brincadeira, já fiz cura no interior, aí já fiz adoração no interior, já está liberto. Mas naquele dia que meu pai foi me levar para o colégio, por que eu não relutei? Disse assim: não vou ficar, vou bater o pezinho aqui, não vou ficar. Porque eu sabia que o bicho ia pegar. O pai só disse assim: eu só vou passar a levar ele, porque ele sabe que eu começo a trabalhar 1h30 e ele vai ficar estudando. E eu olhei para minha mãe e disse assim: é verdade? Minha mãe disse assim: teu pai falou. E eu fui para a escola com meu pai. Chegou lá, o pai só disse assim: você vai ficar aqui. Aí sim, quando bater o sino, tua mãe vai vir te buscar e não quero ver um choro. Eu fiquei lá. Termino aí até o terceirão, né? Aí tudo vazar. Brincadeira. Então, foi assim, precisou meu pai me levar. Precisou meu pai me levar para a escola. Precisou ir à lei, precisou dar o limite. Ele só disse assim: que você vai ficar. Às 5 tua mãe está aqui para te buscar.
pronto, acabou. Não tem o que Adãozinho relutar. E daí mexa com o seu Adão. Bigodão preto, cinta sempre afiada aqui na cintura. Vou eu mexer com ele? Não, vou ficar bem quietinho. Estudei com a tia Alice, professora, aprendi, sempre fui um bom aluno, graças a Deus. A vida inteira, ó, vocês acham que ia ficar trauma? Que hoje não dá para teimar com as crianças, porque traumatiza, coitadinho, né? Olha, meu povo, eu levei tanto trauma com isso que nunca peguei exame na vida, nunca levei uma nota baixa. Não traumatiza nada. Pai é a lei, é para isso, e se precisar dar uma palmada, dê, mas depois o policial não precisa dar. Não traumatiza não, educa. Chegou uma mãe pro padre, agora esses dias ali na paróquia, aí ela veio lá, padre, queria uma benção pro meu filho, esse menino aqui só quer ficar jogando nesse maldito celular. Meu pai, quem que deu o celular? Foi nós. Mas ele, ou ele tá no celular ou ele tá no videogame. Quem que deu o videogame? Foi nós. Mas padre, o senhor deu uma benção, ele não quer trabalhar, está com 16 anos, podia ser um jovem aprendiz, podia ajudar o tio que tem lá no mercado, podia ajudar não sei quem, mas ele não quer trabalhar. Padre, o senhor deu uma benção. O padre olhou bem para os pés da mãe e disse assim, benção? Mas o senhor está pisando na benção. Olha esse seu havaiano aí, ó. Que benção que é. Não precisa o padre da benção, o senhor está pisando nessa benção e não sabe abençoar esse filho. Tá nele. Que benção que, gente. Toma esse celular, cancela a internet da sua casa, quebra a televisão, bota o pé a trabalhar. Mas daí hoje, Adão, é processo. Tem que deixar o filho ter a sua faculdade para ir trabalhar. Por isso que o mundo está cheio de vagabundo e só querem ser youtuber. Hoje a profissão do momento é o quê? Youtuber. Você fala com um jovem hoje, o que você quer ser, filho? Quer ser padre, quer ser pai, o que você quer ser? Quer ser youtuber. Influencer. Quer ter muitas curtidas. Mas também, o que ele vê em casa? Pai e mãe que não largam o celular. Olha, até meu pai e minha mãe vão poder me ajudar. O pai e a mãe são dois viciados em celular. Quebra um, compra outro, quebra um, compra outro, e divide as parcelas, e iPhone R$3.000, mas a gente reparcela as parcelas e vai pagando. Tem gente que está 20 anos pagando o mesmo celular, e assim vai, só desdobra as parcelas aí. Você não para nunca. O que o filho vê? Pai e mãe só na internet, porque são youtuber. Pode ser que lá o pai e a mãe deem atenção para ele, assistam ele como youtuber, porque em casa não é assistido. Em casa, pai e mãe não tem tempo para ver o filho. Pode ser que no canal lá do YouTube ele tenha atenção, seja visto pelo pai e pela mãe, né? Então, algumas dicas de sabedoria que também o padre Paulo coloca para nós aqui, para não gastar a autoridade do pai. Preste bem atenção. Dê a ordem, pai, dê a ordem e não explique muito. Você não dá essa satisfação para o seu filho. Dê a ordem, não dê explicação por que ele tem que estar fazendo isso. Dê a ordem. Porque aqui em casa quem manda sou eu. Você não tem que estar dando explicação. O filho precisa obedecer. Padre Léo dizia assim, se ele chegasse na casa da mãe dele, ele com 60 anos de padre, a mãe dele com 98 anos, quem tinha que pedir a bênção era ele pedir para a mãe. Mesmo ele sendo um padre, ele tem que pedir a bênção para a mãe. E hoje a gente vê, né? Não quer mais ter uma autoridade, não quer respeitar a autoridade, né? Então, por isso, pai, só mande coisas importantes. Dê a ordem, não explique muito, só dê a ordem. E também colocar, né? Enquanto você mora aqui, as regras são estas. Isso é amor, pai. Isso é amor. Isso é dar limite. Então, o não que você dá para o seu filho precisa ser claro. Preciso dar um não. Vai doer talvez esse não, né? Vai doer porque a criança não quer ouvir não. Quem que gosta de ouvir um não? Está bem animado, vai pedir para alguém tal coisa. Daí a pessoa diz não. Você gosta? Ninguém gosta. Criança também não. Então, o não precisa ser claro.
deu o corte, deu ou não, mas precisa dar também alternativas para os filhos. Precisa gastar tempo com convívio, com diversão. Porque assim, o jogador de futebol, ele quer abraço, mas ele não faz gol. Vamos abraçar, que o jogador nem gol faz, mas quer ganhar abraço. Então eu preciso dar um não para o meu filho, mas também preciso dar alternativas para ele. Por exemplo, quer passar a tarde na televisão, quer passar a tarde jogando. Você deu não, essa tarde você não vai. Essa tarde nós vamos o quê? O que você vai sangrar com seu filho? Nós vamos jogar futebol lá na praça. Então dê alternativa para o seu filho. Não adianta você só dar não. Não, hoje você não vai assistir. E fique de banco calado. E não se mexa. Dê uma alternativa. Dê uma alternativa com o que você vai perder tempo, gastar tempo com o seu filho, investir tempo com o seu filho. Dá uma alternativa para ele. Não. O pai hoje diz para você que você não vai assistir porque hoje nós vamos sair andar de bicicleta. Hoje nós vamos caminhar a pé até Norval Velho para gastar as suas energias, para chegar e dormir bem em casa, porque de noite vai precisar conversar com a mãe. Dê uma alternativa para essa criança, entendeu? Então o não precisa ser claro. E conviva com o seu filho, porque filho também não é máquina. Então conviva com o seu filho, né? Invista sempre um tempo, né? Para estar junto. E outra coisa também, saber explicar para os filhos que a liberdade tem preço. Está morando com os pais, já trabalha, precisa ajudar a pagar as contas. Precisa, pelo menos, alguma continha, pai e mãe, faça seu filho pagar. Faça seu filho pagar alguma conta. Porque assim, os filhos vão ficando adultos, querem ter liberdade de adulto, mas não querem ter responsabilidade de adulto. Então o pai precisa... Nossa, 8h30 já. O pai precisa educar isso para o filho. Quer ter liberdade de adulto, mas não quer ter responsabilidade de adulto. Que adulto vai ser esse? Então muitos filhos que também falam do pai, se queixam da mãe, querem sair de casa, mas não tem coragem de sair de casa fisicamente, mas acabam saindo de casa no coração. Saem mentalmente da casa. Em casa vive emburrado, né? Não saiu fisicamente da casa, mas aqui no coração saiu. Então não quer conversar com o pai, não quer conversar com a mãe, vive emburrado. Só sorri quando sai de casa. Opa, outra ambiguidade aqui. Em casa é triste, não sorri, emburrado. Daí sai de casa, cedo, vem para a comunidade, abraça todo mundo, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e tal. E em casa é um demônio. Como isso? Então, sabe por quê que acontece isso? O filho sai de casa e tem para onde voltar. Se ele não tivesse para onde voltar, ele não ia fazer esses bicos aí, esses burros. Não ia fazer, não. Por isso que ele faz isso, porque ele tem para onde voltar. Então, pai e mãe, não pode afrouxar, não podemos afrouxar. Nós temos que dizer, enquanto você mora aqui, as regras são essas. Hoje a gente reza o terço, nós vamos na missa no domingo e depois no tal dia, terça-feira, sexta-feira, quinta-feira. E aqui em casa é assim, enquanto você morar aqui, vai ter terço, vai ter missa, vai ter oração. Coloque as regras. Pai, coragem. Bota as regras lá na sua casa. E se um dia assim mesmo seu filho sair de casa, ele vai viver, vai lembrar como o filho pródigo um dia lembrou, que tem para onde voltar. Mas você não deixou de pôr limites. Ele vai lembrar como o filho pródigo lembrou lá dando comida para os porcos. Lembrou, na casa do meu pai tem pão sobrando. Os funcionários deles comem melhor do que eu estou comendo aqui. Eu vou voltar, vou dizer que me arrependi, que ele me trata como empregado, porque eu estou aqui passando fome. Um dia, se seu filho sair de casa, ele vai lembrar que tem para onde voltar. Que tem uma família católica, que tem pai e mãe que amam e que deram limites. Ele vai lembrar disso. Não afrouxe, não tenha medo. E outra coisa, você não pode esperar seu filho ser adulto para escolher a religião. Nós temos que ensinar já desde que nasceu, no primeiro dia que nasceu. Você não espere também se ele quer comer ou não, espere ele se decidir com 18 anos. O pai precisa educar, ensinar,
O pai pode brincar, mas na hora de pôr a lei, né, de pôr um limite, o filho precisa saber que a autoridade de pai é exercida conforme a lei de Deus. Precisa reconhecer isso, o filho. E como que o pai faz para adquirir autoridade? Como que eu faço para adquirir autoridade? Seja o primeiro a obedecer a lei de Deus. Seja o primeiro a ir rezar o terço. Seja o primeiro a chamar a família para ir para a missa. Seja o primeiro a fazer aquilo que tem que fazer, ajudar a mãe a arrumar a cama, ajudar a mãe a lavar a louça. Seja o primeiro, pai. Seu filho vai ver. E olhe, a personalidade da pessoa se desenvolve, cresce, floresce quando tem um pai que põe limite e exige para que ela cresça, e uma mãe que acolhe, a pessoa tem para onde correr. Esse é o equilíbrio da família como Deus criou. Saber qual que é o papel do pai e qual que é o papel da mãe. Esses são os valores principais que precisamos possuir e cultivar. Agora, para nós encerrar, estou se mexendo na cadeira, que está passando o horário, né? Mas eu preciso contar uma historinha para você. Então, certa vez, tinha um prédio, vários apartamentos, vários andares, e esse prédio começou a pegar fogo. Desde o primeiro andar e foi subindo, e fogo, fogo, fogo. E era um menininho já de 12, 13 anos, um adolescente, que estava lá sozinho no apartamento. Os pais tinham saído, os irmãos também. E quando ele viu aquela fumaça, já estava subindo por todo o prédio. E ele olhava na janela, já não enxergava mais nada. Aí ele saiu na janela, uns avistaram que ele estava saindo na janela e gritavam, os bombeiros gritavam lá: pode se jogar que nós te pegamos. E o menino não se jogava. Pode vir, nós vamos pegar você, pode se jogar da janela, está tudo armado aqui, a lona com os colchões, pode vir, nós vamos te salvar. E o menino não ia, até que de repente pai e mãe chegaram com o carro, viram aquele prédio incendiando, saíram correndo e disseram assim: seu filho está lá, não quer descer, seu filho não quer pular. E eles iam, pula, o menino não pulava. Quando chegou o pai só gritou e disse assim: filho, é o papai que está aqui, pode pular, está tudo preparado aqui para nós segurar, e o papai está aqui, vai segurar você. O que o filho fez? Na mesma hora o filho pulou. Foi aplaudida aquela família, todo mundo no meio lá dos bombeiros, todo mundo lá apagando o fogo. Aí a gente vê aquela coisa linda do filho que reconhece a voz do pai. Todo mundo gritava, bombeiros gritavam, amigos, vizinhos gritavam para ele pular, ele não pulava. Mas quando o pai falou, quando a lei falou, quando o limite falou, aquele filho se jogou sem medo. Aquele filho reconheceu a voz do pai. Agora, meu irmão, pais, se eu não tenho uma vida de oração lá na minha casa, se eu não reconheço a voz de Deus, a voz do pai, como que meu filho vai reconhecer a minha voz de pai? Eu preciso buscar na oração. E olha, para eu ouvir a voz do Senhor no meio dessa confusão, dessa sociedade confusa que nós estamos vivendo, o que eu preciso fazer? Escutando essa historinha do padre, esse padre dizia assim: eu preciso ter o que, pai? 2 pés dentro da igreja. Não adianta eu querer ter um pé na igreja e um pé no mundo. Abandona as coisas do mundo. Eu preciso ter os 2 pés na igreja. Eu preciso ter os 2 olhos na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus. Eu preciso ter as 2 mãos no catecismo da Igreja Católica, porque está na nossa igreja, está uma confusão medonha. Então eu preciso me agarrar na verdade da igreja, a igreja que é mãe, que com poucas leis nos ensinou tudo. Não precisava ter lei nenhuma no mundo, não precisava existir Brasília, tudo aquele bando de vagabundo lá criando lei todo dia. Não precisava, se nós obedecêssemos a lei de Deus, não precisava ter nenhuma outra lei. Se a gente obedecesse a lei de Deus, não precisava nem ter nenhuma outra lei. 2 pés, 2. Deus já nos mostrou, a lei de Deus já nos mostrou qual é o limite. Nós temos os 10 mandamentos. O que vai nos dizer? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que mais? Tomar sono de multidão. Não matar.
a gente lembra de tanta lei que existe nesse mundo. Você não pode atrasar um boleto, que você paga juros, você não pode passar carro da velocidade. Você não lembra de 10 leis que Deus deu. Não lembra dos 10 mandamentos que Deus deu. Mas sabe que a lei lá que você tira a férias, você ganha 30%, que se for embora você vai ganhar um segundo desemprego. Você lembra todas as leis, mas da lei de Deus, só 10, pouquinhas leis. Se nós vivesse essas 10, não precisava ter outras leis no mundo, não. Então, os 2 pés dentro da igreja, os 2 olhos na Sagrada Escritura, as 2 mãos no catecismo e os 2 joelhos no chão, em oração. Aí sim, eu vou conseguir adquirir essa autoridade de pai, ter essa voz de pai. Meu filho vai reconhecer a voz daquele pai que grita e diz: pula, filho, pula que o pai está aqui. Pula, não tenha medo, confia, acredita, o pai está aqui.